Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos e a todas que estão nos ouvindo e nos acompanhando nessa aula. A ideia é começar a fazer algumas aulas remotas e explicar um pouco do conteúdo daquilo que a gente vinha discutindo em aula, para que a gente possa manter um pouco mais próximo a nossa interação. Vou, nessa primeira aula, a ideia é fazer aulas de em torno de 5 a 10 minutos, não muito mais do que isso, nem muito menos, mas para a gente ter uma breve explicação daquilo que, conforme nós vamos avançando no conteúdo. O assunto que nós vamos discutir é o primeiro parágrafo da nossa apostila que nós estamos trabalhando, que é experiência e pensamento, mais especificamente no texto Democracia e Educação, de John Dewey. E a ideia é, o que é uma experiência para John Dewey? E a gente percebeu lá que ele diz que existem duas características para a experiência. A primeira característica é de que ela é uma atividade que nós exercemos. Tipo, eu faço uma experiência, eu faço uma experimentação. Então, eu faço alguma coisa perante a realidade. A segunda característica muito importante da experiência é de que ela é uma espécie de sofrimento, alguma coisa que me acontece. Então a experiência tem essas duas dimensões para John Dewey. Quando eu faço uma experiência, eu faço alguma coisa para a realidade e essa realidade e aquilo me transforma em algum certo sentido. E feito esses dois elementos da experiência, John Dewey pergunta, mas o que é considerado uma qualidade da experiência, já que todas as coisas que nós fizemos, em certo sentido, têm ou possibilitam comportar esses dois aspectos. A qualidade de uma experiência está diretamente ligada à capacidade que ela tem de nos provocar mudanças. Esse é o termo que ele usa. Uma experiência, ela tem alta qualidade quando ela produz e provoca mudanças no sujeito. Então, nem sempre essa experiência é positiva só. Eu posso produzir mudanças na minha vida por uma necessidade ou por uma alteração de alguma coisa negativa que acontece por algum infortuito da vida. A questão é, quando é que essa experiência é formativa ou quando é que ela é educativa? Esse talvez seja o núcleo central de quando nós falamos em experiência educativa. Uma experiência ela é educativa quando ela produz, quando ela ecoa sobre nós e causa alterações, inclusive no sujeito. Quando essas alterações são produzidas no sujeito e nós tiramos dela mais, alastramos o nosso nível de compreensão para que as experiências subsequentes possam ser mais amplas, nós podemos dizer que nós aprendemos alguma coisa. O exemplo que John Dewey usa no texto dele é o exemplo de uma criança queimar o seu dedo numa chama. Por si só, o fato de queimar o dedo na chama não produz uma aprendizagem na criança. Ela vai produzir aprendizagem na criança quando o queimar o dedo é conectado a um significado, né? Que o significado, ela aprende alguma coisa com essa situação e consegue transferir isso, ou consegue refletir sobre isso, que em situações similares ela vai evitar botar o dedo na chama. Então, quando produz esse tipo de transformação no sujeito, segundo John Dewey, nós podemos dizer que nós aprendemos alguma coisa. Feito essa pequena exposição teórica, eu gostaria de deixar algumas questões para nós refletirmos, e principalmente sobre aquilo que nos está acontecendo nessa situação. A primeira pergunta de cunho um pouco mais pessoal é: o que significa
uma experiência para mim e quais são as minhas memórias mais significativas de mudanças e de transformações que me aconteceram. E lembrando sempre que a experiência ela precisa ter os dois elementos. Ela ser ativa e também passiva. Nós fizemos alguma coisa, a realidade nos produz alterações e, consequentemente, nós nos transformamos perante essa nova situação, nós nos adaptamos a essa nova circunstância. Então, o que significa, a primeira pergunta o que significa uma experiência para mim? Quais são as minhas memórias em relação às maiores momentos de transformações que eu tive? A segunda pergunta que eu gostaria de levantar é que nós estamos passando num período de pandemia, de isolamento social, em que a humanidade está passando talvez por uma experiência única, assim, de repensar seu cotidiano. Nós tínhamos muitas coisas para fazer, nós tínhamos consultas para fazer, nós tínhamos aulas, nós tínhamos provas, nós tínhamos atividades para fazer, e vem a pandemia e muda significativamente o quadro de nossa existência. E aí, a pergunta nuclear é qual o significado que essa experiência que nós estamos vivenciando agora está tendo sobre minha vida? Que alterações vai produzir na realidade e que alterações produz na minha circunstância prática. E para nós, mais precisamente, na forma que nós temos a aula remota, é possível ter uma experiência formativa ou como é possível ter experiências formativas usando os meios de tecnologias digitais. Quer dizer, nós vamos ter que nos adaptar a novas circunstâncias, nós vamos ter que começar a dar aula via rede social, nós vamos ter que compartilhar conhecimentos, nós vamos ter que produzir reflexões, nós temos que aprender. Quer dizer, houve uma significativa alteração na forma de fazer ou de compreender a educação. Mas assim, em grande parte das esferas da vida aconteceram transformações. Ok? Obrigado por terem me acompanhado. Deixo essas perguntas para vocês refletirem. Eu lembro que essas aulas e esse esquema eu estarei disponibilizando para os alunos também no Drive, para que possam acompanhar esse esquema. E bom proveito e até a próxima. Obrigado.